Vamos agora estudar o ciclo cardíaco por meio do registro da sua atividade elétrica. Bom, vamos analisar a respectiva ilustração. Digamos que temos aqui um conjunto de células cardíacas. Sabemos que o interior dos cardiomiócitos é eletronegativo em relação ao meio extracelular. Desse modo, se posicionarmos um eletrodo no interior e outro no exterior dessas células, verificaríamos que o potencial de membrana dos cardiomiócitos seria de aproximadamente menos 90 mV. Digamos agora que os eletrodos estão posicionados fora da célula. Desse modo, então, não haveria diferencial no potencial elétrico. Logo, o potencial seria considerado nulo. Digamos agora que o cardiomiócito tenha sido estimulado e tenha sofrido uma despolarização. Consequentemente, o meio intracelular ficaria mais positivo e no meio extracelular haveria uma redução no potencial elétrico. Isso ocorreria especialmente na vizinhança dessas células. Como consequência disso, agora então haveria uma diferença de potencial elétrico entre os dois eletrodos. Um estaria em uma condição de eletropositividade, enquanto o outro em uma condição de eletronegatividade. No entanto, no instante em que todas as células forem despolarizadas, consequentemente, os eletrodos estariam em condições equivalentes, ou seja, desse modo, então, não haveria uma diferença de potencial elétrico entre os dois pontos, entre os dois eletrodos. Logo, a diferença de potencial elétrico entre os dois pontos novamente seria nula. Como a célula da esquerda foi a primeira a se despolarizar, ela também seria a primeira a se repolarizar. E desse modo, novamente, haveria uma diferença de potencial elétrico entre os dois eletrodos no meio extracelular, pois um estaria em condições de eletropositividade, enquanto o outro estaria em condições de eletronegatividade. Logo, haveria então uma diferença de potencial elétrico entre os dois pontos. Bom, como o coração está imerso em um meio condutor, que é todo o organismo, esse fluxo de correntes despolarizantes e repolarizantes que fluem no meio extracelular propagam-se por todo o corpo e, desse modo, eletrodos posicionados estrategicamente em diferentes regiões da superfície corporal podem então registrar essas diferenças de potencial elétrico. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Bom, então, um eletrocardiógrafo é um galvanômetro que amplia, filtra e registra a atividade elétrica do coração em um papel milimetrado. É exatamente o que nós vemos na imagem ao lado. Um eletrocardiógrafo imprimindo o registro da atividade elétrica do coração
em um papel milimetrado. O papel de registro do eletrocardiógrafo é todo quadriculado e cada centímetro quadrado desse papel possui 4 quadros separados por linhas mais escuras, como você pode observar, uma linha escura no sentido vertical e outra linha mais escura no sentido horizontal. O eixo vertical representa a amplitude e o eixo horizontal representa o tempo. Cada um dos 4 quadros possui outros 25 quadrados menores. O eixo horizontal de cada quadrado menor representa um tempo de 0,04 segundos. Logo, os 5 quadros somados representam um tempo de 0,2 segundos. O eixo vertical de cada quadrado menor representa a amplitude de 0,1 milivolts. Logo, todos os 10 quadrados menores que estão em 1 centímetro contêm 1 milivolt. Bom, conhecendo então algumas das características do papel milimetrado, nós agora podemos estudar algumas características básicas das ondas do eletrocardiograma. Temos então na ilustração abaixo uma representação do que seria um eletrocardiograma normal. Bom, em um registro eletrocardiográfico típico, é possível identificar a onda P, que representa a despolarização atrial, o complexo QRS, que representa a progressiva despolarização ventricular, e a onda T, que representa a repolarização ventricular. Mas e a repolarização atrial? Bom, a repolarização atrial não aparece num eletrocardiograma, uma vez que ela é obscurecida pelos eventos ventriculares, ou seja, pelo complexo QRS. Bom, no registro eletrocardiográfico é possível também identificar 2 intervalos, o chamado intervalo PR, que mede o tempo de início da despolarização atrial, ou início da onda P, até o início da despolarização ventricular, ou início do complexo QRS. O outro intervalo é o intervalo QT, que mede do início da despolarização ventricular até o final da repolarização ventricular. Bom, eu não descrevo aqui, mas há também um intervalo chamado intervalo QRS. Esse intervalo mede apenas a duração do complexo QRS, ou seja, a duração da despolarização ventricular. Bom, há também o chamado segmento PR, que vai do final da onda P ao início do complexo QRS, e portanto ele mede o final da despolarização atrial e o início da despolarização ventricular.
E há também o chamado segmento ST, que é a linha reta que representa o final do segmento ou do complexo QRS ao início da onda T, ou seja, esse segmento mede o final da despolarização ventricular e o início da repolarização ventricular. Vamos agora analisar todo o ciclo cardíaco representado por um registro eletrocardiográfico. Bom, a despolarização atrial é gerada então espontaneamente por células autoexcitáveis, autorrítmicas do nó sinoatrial. Devido ao pequeno volume dessas células, a sua amplitude de despolarização é baixa e, consequentemente, não é captada pelos eletrodos presentes na superfície corporal. Desse modo, então, os eventos gerados no nó sinoatrial não são visualizados no eletrocardiograma. Os eventos que eu me refiro aqui são ondas ou registros específicos da despolarização do nó sinoatrial. Isso não é observado no eletrocardiograma, ok? Bom, como as células do nó atrioventricular, ou melhor, do nó sinoatrial, estão localizadas no átrio direito, as células desse compartimento despolarizam-se discretamente mais cedo e, desse modo, a primeira parte da onda P representa a despolarização do átrio direito e a segunda metade a despolarização completa de todos os dois átrios, incluindo o átrio esquerdo. Depois disso, há uma pausa na condução dos átrios para os ventrículos. Isso se deve ao segmento PR. Essa pausa se deve ao esqueleto fibroso das válvulas atrioventriculares. Essas válvulas funcionam como um isolante entre os átrios e os ventrículos. Desse modo, então, a condução elétrica é direcionada para o nó atrioventricular, que retarda a despolarização em uma fração de segundos. Retardo este que é representado pela pausa ou pelo segmento PR. Após aproximadamente 1/10 de segundo, a despolarização do nó atrioventricular segue para o feixe de His e daí para os ramos direito e esquerdo do septo interventricular, gerando assim a onda Q, que representa a despolarização do septo interventricular. Essa despolarização se propaga pelas fibras de Purkinje, gerando assim a onda R, bem como a despolarização dos ventrículos, terminando assim o complexo QRS. No segmento ST, os ventrículos estão contraídos. E assim como há uma onda de despolarização, há também uma onda de repolarização, onde a primeira metade da onda T representa a repolarização parcial dos ventrículos
e com a outra metade formada, há um indicativo de que os ventrículos foram completamente repolarizados. É importante observar que a onda T é uma onda mais larga. Isso se deve porque a repolarização ventricular também é um processo mais lento. Beleza? Então esses são os eventos eletrocardiográficos típicos observados em um registro elétrico. Você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.